Política YZ, o espaço de comentário político da atualidade nacional da Vira do Minho TV. Hoje debate-se o plano de recuperação da Europa, o futuro de 1000 trabalhadores e a política na comunicação social. Com Miguel Martins, Cristiano Pinheiro, Jorge Dantas e Nuno Silva na moderação deste debate. Política YZ, as questões para o futuro da nova geração. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Política YZ, o nosso espaço de comentário político aqui na Vira do Minho TV. Novamente aqui no Pousadela Village, neste espaço bastante aprazível e muito agradável, a quem agradecemos a disponibilidade de nos ter deixado aqui termos esta nossa conversa habitual sobre a atualidade política nacional. Hoje temos 3 temas para abordar. Vamos começar por conversar um pouco acerca dos apoios e fundos que a União Europeia vai disponibilizar para Portugal face a esta situação da pandemia, do Covid-19. Depois vamos comentar também uma situação que está a afetar o pessoal não docente das escolas. Cerca de 1000 funcionários podem ter os seus trabalhos em risco. Vamos comentar essa situação. E vamos também falar depois, no final da nossa conversa, sobre o aproveitamento que muitas vezes os partidos políticos e os próprios políticos fazem da comunicação social e vice-versa para conseguir chegar às pessoas. Vamos também falar um pouco sobre isso. Jorge, Cristiano, muito obrigado por estarem aqui nesta tarde para conversarmos um pouco sobre política. Vou lançar o tema, vou começar pelo Cristiano. Cristiano, em relação aos fundos que a União Europeia disponibilizou para Portugal, o que é que tu achas? Se foram suficientes? Não são suficientes? Qual é a tua visão? Uma visão mais global para depois falarmos mais detalhadamente. Bem, eu trouxe aqui uma cábula porque, de facto, eu acho que é importante que as pessoas... Porque nós falamos em fundos, falamos o que as pessoas acompanharam e o que me parece que transpareceu para a sociedade em geral foi que houve aqui uma negociação difícil, havia países que não queriam dar tanto dinheiro, havia países que queriam mais que aquilo que foi dado e foi possível chegar-se aqui a um meio termo. E estamos aqui a falar sobre o plano de recuperação e o orçamento para entre 2020 e 2027. Portanto, esta primeira fase eu achei por bem fazê-la, no sentido de dar aqui uma explicação, fazer aqui um enquadramento para que as pessoas também percebam. Acho que também o comentário político não deve ser só opinativo e também informativo, no sentido de que as pessoas percebam. Portanto, nós estamos aqui a falar de um plano que tem qualquer coisa com 1824 milhares de milhões de euros. Estamos a falar de uma situação que combina o quadro financeiro plurianual, explicando, é um quadro financeiro que já existe, é normal que este quadro financeiro já exista. Mas foi reforçado. E neste caso, exatamente, houve um reforço por causa da questão da Covid-19, o que a União Europeia veio intitular Next Generation UA, Next Generation Union Europeia. Citando aqui Charles Michel, o Presidente do Conselho Europeu, e para que as pessoas percebam, o objetivo da recuperação podem resumir-se em 3 palavras: a convergência, em primeiro lugar, a resiliência, aqui aos impactos que a Covid-19 poderá causar, e a transformação. Mais concretamente, isto significa, diz Carlos Michel, sanar os danos causados pela Covid e reformar as nossas economias e remodelar as nossas sociedades. Pronto, neste conjunto de generalidades, o que está aqui em causa são, além do quadro financeiro plurianual, que são cerca de 1000 milhares de milhão, estamos aqui a falar de um reforço de cerca de 750 mil milhões de euros. Para que as pessoas percebam também, estamos aqui a falar de um mecanismo de recuperação e resiliência, que cerca de 672 milhões, o REACT UA cerca de 47 mil milhões, e estamos aqui a falar de um complemento financeiro para a coesão entre os países da União Europeia, que é uma das coisas que me parece desde já mais importante. O Horizonte Europa, que está aqui em causa o desenvolvimento e o investimento em inovação e investigação. O Invest UA, como o próprio nome diz, estamos a falar de investimento puro e duro. O desenvolvimento rural, o Fundo para a Transição Justa. E o que é isto? Também um dos temas que tem sido central na União Europeia e no mundo um pouco em geral, que é desenvolver um conjunto de medidas que permitam uma transição e uma competitividade da União Europeia, sempre tendo em conta o impacto ambiental. E por último, o Rescue UA, que teremos aqui a falar de um reforço dos meios no caso de catástrofe de emergência. E portanto, respondendo aqui à tua questão, feito este enquadramento, em primeiro lugar, dizer-te que me parece que o fundo que está aqui em causa é insuficiente. Me parece também que a União Europeia o sabe, mas
parece-me que foi o possível. Mas também foi difícil. Sim, porque uma coisa que aqui foi acontecendo foi os países, a Holanda à cabeça foi Os frugais. quem deu aqui mais a cara por esta oposição a um plano financeiro mais simpático. Basicamente o que nos foram dizendo é que nós devíamos ter preparado melhor para termos uma almofada financeira mais razoável que nos permitisse fazer face a estas dificuldades. Eu concordo, em certa medida, com isso, mas também me parece, de certo modo, uma certa hipocrisia, porque estamos a falar, os países que vieram dizer que não concordavam com o aumento do pacote financeiro são os países que mais beneficiam do mercado único na União Europeia. Toda a gente vai perceber, por exemplo, se eu disser que a Alemanha lucra imenso com um mercado livre porque vende BMs e vende Mercedes, que é um produto de alto valor acrescentado. Enquanto, por exemplo, países com uma economia menos pujante, como por exemplo Portugal, a capacidade de nós vendermos e de conseguirmos exportar e com isso termos valor acrescentado é menor. E, portanto, aqui, eles darem-nos algum dinheiro, tem aqui também o reverso da medalha, que acaba por ser dinheiro que eles nos dão, que depois acabam por recuperar, ou uma economia alicerçada numa livre circulação de mercado, tem que ter estes dois reversos da medalha. Agora, parece-me que para ponto de partida é bastante razoável, mas não parece de todo que seja suficiente. Obrigado. Jorge, em relação ao plano, é suficiente? Qual é a visão que tem sobre ele? O dinheiro vai chegar, não vai chegar? Antes de mais, saudar o nosso moderador, saudar o Cristiano, saudar toda a equipa da Via TV, também saudar o Pousadela, é sempre um prazer e um gosto enorme estar a fazer o comentário convosco e aqui neste local ainda mais. O plano que nós começamos aqui há uns programas a falar sobre isto e inicialmente até havia a dúvida de qual é que seria o valor que podia eventualmente ser dado pela Europa. Eu acho que nunca esteve em causa que a Europa teria que assumir o seu papel, porque, como muito bem tem dito o nosso Primeiro-Ministro, a Europa serve para isto mesmo e não pode, esta questão dos frugais e dos países terem mais exigências sobre os outros, pode servir de alguma forma para endurecer a discussão, mas não pode servir para orientar a política da União Europeia. E, portanto, a Europa teve que reconhecer que isto é uma situação excepcional, até porque países com economias muito mais consolidadas, muito mais fortes que as nossas, estão em mais dificuldade do que nós neste momento, ou que poderão estar, nomeadamente a Itália, que tem também problemas sérios, é um país com uma economia muito pujante, a própria Espanha, a própria Alemanha, a própria França, são países que tiveram necessidade também de recorrer à União Europeia para poder equilibrar as suas contas e os seus orçamentos estatais. E, portanto, a Europa teve que assumir um papel, como muito bem diz também os jornais, e passando a expressão para ser mais fácil de perceber, é uma bazuca que agora é preciso também saber utilizar. E isso é que é importante aqui reconhecermos, é saber até que ponto é que os países têm capacidade de poder pôr em prática este montante financeiro que é determinado. À frente vamos conversar isso, porque é bastante importante saber isso. Eu acho que é muito importante porque, de facto, é muito dinheiro. Os países têm que se organizar rapidamente e poder utilizar esta grande capacidade financeira que vamos ter e que ela possa servir, nomeadamente aqueles que mais precisam, e as empresas, os empresários, as famílias, os territórios sejam beneficiados com isso. Já que falou sobre a questão da aplicação, estes fundos que foram dirigidos para Portugal e para todos os países da União Europeia, mas no nosso caso particular Portugal, onde deveriam ser aplicados? Eu acho que a semana passada falamos um bocadinho sobre isso. Exatamente. Eu acho que há sempre 3 ou 4 eixos que são estruturais e que são do país. Neste caso parece-me que vamos ser pioneiros na aposta do hidrogênio e eventualmente num aumento de reforço das linhas do metro e do comboio. Acho também, finalmente, isso é importante fazer-se. Aliás, foi anunciado pelo Presidente da Câmara de Braga que, eventualmente, podia haver aqui uma possibilidade de ser feita uma ligação do metro entre Braga e Guimarães. Se isso fosse possível, eu acho que era uma grande medida do ponto de vista daquilo que é a religação do território. Uma grande obra pública, ainda por cima, servia muito bem um território como o nosso. Mas também acho que depois há de haver, necessariamente, dinheiro que há de ser posto à disposição dos territórios de baixa densidade, como Via do Minho e todos aqueles que nos rodeiam, mas para isso terá que ser também posto esse dinheiro a ser distribuído, ou ser orientado, ou ser trabalhado por entidades próximas, eventualmente pelas câmaras municipais ou comunidades intermunicipais, ou quando muito, no máximo, CCDRN, no Porto. E depois eu acho que as empresas têm que ser beneficiárias ativas e diretas destes fundos, sem grandes Rodriguinhos passando a expressão, e portanto que o dinheiro venha rapidamente e em força e sem burocracias, sem grande dificuldade, para que se possa aceder também a esses fundos da melhor forma. Aliás, nós parece que estamos a adivinhar o futuro, porque o Banco de Fomento foi ontem aprovado, acho que exatamente, nós tínhamos conversado para que possa... Portanto, estão-nos a ouvir longe e finalmente começa a haver instrumentos e respostas da Europa para que os problemas se resolvam e que o dinheiro chegue a quem tem de chegar, e eu acho que aqui é importante é chegar ao tecido económico e às pessoas.
Cristiano, onde deverão ser os fundos aplicados? Bem, como disseste há pouco, e o Jorge também o disse, acaba por ser um pouco uma repetição ou um pegar no Sim, mas na semana passada anterior, nós tínhamos falado da visão plano, que temos. Sim, mas a visão que temos já era a contar com, mas se nós, uma questão com um plano financeiro da União Europeia, porque nós neste momento, como se costuma dizer, e acho que as pessoas vão perceber, a chapa ganha, a chapa gasta, e portanto ou o dinheiro vem de algum lado ou então nós não temos capacidade de alavancagem. Mas os países frugais, na base deste apoio, se Portugal investir, por exemplo, estes fundos, por exemplo, no desenvolvimento de engenharias, como está o plano de fomento pretendia, vai ser uma conconcorrência que vai ser feita para os países frugais. Não vai haver Quanto mais concorrência, mais crescimento económico, mais riqueza para os países da parte dos países. Nós temos que pensar o seguinte, é óbvio que num cenário de desenvolvimento nós concorremos com a Alemanha, concorremos com a Holanda, e é isso que esperamos que aconteça, porque nós neste momento não concorremos efetivamente com eles. Mas nós temos que pensar que nós temos que concorrer com os Estados Unidos, com a China, com o Japão, que são países altamente tecnológicos e altamente desenvolvidos, e a Europa, que é, para que se perceba, um território que tem uma pequena porcentagem da população mundial e tem 50% dos direitos económicos e sociais do mundo inteiro. Portanto, é importante nós tínhamos percepção... Mas não pode ser feito um entrave por parte dos países frugais face a esta iniciativa que os países menos desenvolvidos vão ter com estes fundos? Respondendo um pouco aqui à tua questão, a principal coisa que me preocupa é um problema crónico que o nosso país tem, que é o centralismo e a visão obtusa para Lisboa. Que é bem dinheiro, portanto vamos aqui fazer grandes obras e mais uma ponte e mais uma série de coisas e depois vamos a ver, e os territórios que são os que mais precisam, porque grande parte dos fundos, se repararmos, grande parte dos fundos são de coesão. Ora, coesão implica que as zonas mais desfavorecidas tenham não é o mesmo financiamento, é um financiamento superior no sentido de colmatar essas diferenças. Neste momento, Lisboa, a zona de Lisboa é das poucas zonas do país que está com um índice de desenvolvimento superior à média europeia. Temos cerca de 110 em 100 da média europeia. E, portanto, se olharmos, por exemplo, para a nossa zona, a zona do Val do Abo, por exemplo, temos cerca de 66% de rácio relativamente à média europeia. Portanto, nós estamos claramente abaixo daquilo que é o desenvolvimento europeu e, portanto, é aqui que nós temos que investir. Não necessariamente em Vieira de Minho, mas nas zonas do território que efetivamente carecem desse investimento. E não é, brincando aqui um bocadinho com a situação, não é comprar carruagens obsoletas que se descarrilam na primeira oportunidade que nós vamos conseguir fazer com que o país seja coeso, porque nós temos um problema de coesão do território a nível em Portugal. E, portanto, nós, para termos coesão europeia, em primeiro lugar, nós temos que olhar para o país e pensar o país como um todo. Não podemos olhar para o país como sendo Porto e Lisboa e não podemos olhar para o país como sendo a bacia do Atlântico e tudo o resto é paisagem, porque basta ver que, efetivamente, aqui são zonas que estão completamente congestionadas, ou se criam efetivamente mais infraestruturas, ou são zonas do país que a capacidade de crescimento já é reduzida, e não só, as próprias populações têm cada vez mais tendência a tentarem se fixar em zonas como Braga e mesmo em zonas como Vieira de Minho. Agora é preciso que haja coesão, e eu aí concordo plenamente com aquilo que Jorge disse, que é, não é só fazendo estradas melhores que nós vamos ter coesão territorial, é preciso que haja mais financiamento, por exemplo, para zonas rurais, para, por exemplo, criarmos instâncias hoteleiras como, por exemplo, a que estamos hoje, para que, por exemplo, as empresas de pequena e média dimensão que estão em zonas interiores tenham maior capacidade de financiamento, porque não, por exemplo, fazemos uma discriminação positiva com, por exemplo, acesso a financiamento de determinadas zonas do país a juro mais baixo garantido pelo Estado. Parece-me perfeitamente razoável. Uma empresa que esteja situada em Lisboa ou em Matosinhos tem uma capacidade de exportar com um custo associado muito inferior a uma empresa que esteja em Vieira de Minho. Portanto, é óbvio que tem que haver incentivos, e se formos analisar um país como a Alemanha, que é um país enorme, esse tipo de incentivos existem. Falou-se, e não sei até que ponto é que isso foi concretizado, por exemplo, nós temos um IRS mais baixo em zonas interiores, isto é, pagarmos menos tabelado pelo Estado. Não parece todo irrazoável, porque nós, se queremos que as pessoas sejam atraídas para uma zona como Vieira de Minho, que está, contas redondas, a 30, 40, 50 km de Braga, temos que ter vantagens que permitam às pessoas fazer, e eventualmente um esforço, de ir trabalhar para Braga, mas viverem em Vieira de Minho, sem incentivos, sejam eles fiscais, sejam eles a nível de investimento. Nós nunca vamos conseguir encontrar isso, e o que me parece, gostaria de deixar esta nota, é que o Estado, mais uma vez, vai pegar no envelope financeiro, vai entregar a grandes empresas, a grandes consórcios, no sentido de dinamizarem, seja com bandeiras do hidrogênio, seja com outra bandeira qualquer, e aquelas zonas do território que mais precisam vão acabar no marasmo do costume, que é o financiamento que vem para cá, é pouco mais que nenhum. Só dar mais uma nota, que é o próprio quadro financeiro plurianual tem o normal da Europa tem uma verba muito significativa para a coesão territorial. O que é que o Estado português tem feito? Pega nesses fundos,
que são para investir efetivamente nas zonas mais desfavorecidas, investem em Lisboa e dizem o seguinte: bem, nós vamos investir estes milhões em Lisboa porque depois o retorno que vai trazer para as zonas do interior vai ser ainda maior do que se fosse diretamente investido. Portanto, nós sabemos perfeitamente que isto não é verdade, é uma hipocrisia e, portanto, não é mais do que uma forma de canalizar ainda mais verbas para fazermos circulares na zona metropolitana do Porto e Lisboa. E, portanto, é isto que me parece que, infelizmente, vai voltar a acontecer, porque não parece que haja coragem política para não olhar só para o eleitoralismo e sabermos que temos não sei quantos milhões de eleitores na zona do Porto e Lisboa e que, se lhe agradarmos a eles, temos uma eleição no papo e, portanto, o resto do território vamos fazer os possíveis. E é este o nota que eu gostaria de deixar, porque me parece que isto vai voltar a acontecer. A Europa foi capaz de lidar com este problema? Houve várias dificuldades em relação à Constituição dentro da própria Comissão Europeia, em relação a que fundos deviam ser aplicados, de que forma deveriam ser aplicados, quais os montantes. A Europa pareceu um pouco dividida. Jorge. Pois, mas a Europa é de facto ainda um grande exemplo para o mundo de como de países diferentes se conseguem organizar. É evidente que eu concordo na maior parte dos casos, da maior parte do que o Cristiano disse, e é importante referir também que de facto esta questão da Europa tem que se afirmar nomeadamente em relação à China, não tanto em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a passar um mau bocado com este presidente, mas acho que isso também é passageiro. Mas em relação à China, nós demos conta com a pandemia de que a Europa dependia demasiado da China. Nem máscaras que fazíamos na Europa, não é? Nem o tecido das máscaras era feito cá. Portanto, foi preciso ter um choque com a realidade para perceber que a Europa tem que se organizar novamente e ser uma potência, também ser capaz de produzir os seus bens de consumo e não estar tão dependente como está de um país, ainda por cima distante como é a China. Por isso, eu acho que muito daquilo que está neste pacote financeiro da Europa é para mim reforçar essa capacidade industrial, de novo, da Europa. A organização interna da Europa já não é fácil, a comunidade europeia não é fácil, os interesses são variados, há países com mentalidades diferentes, a nossa mentalidade é a que é, e nós somos portugueses e gostamos de ser assim como somos, não é? Há outras mentalidades diferentes, mas no fim eu acho que imperou o bom senso e a capacidade de perceber que a União Europeia é de facto o melhor exemplo do mundo de como os Estados se conseguem organizar dentro de uma organização como esta. Agora, mas foi difícil. Claro, foi difícil, mas nunca esteve em causa. Isso é que é o mais importante de realçar, nunca esteve em causa. E mesmo aquilo que o Cristiano aqui disse, dos comboios comprados obsoletos, mas quer dizer, mas ainda é o Estado que os compra, porque se tivesse entregue a privados como estava antes, se calhar nem comboios havia, nem obsoletos, nem sem ser obsoletos, e teríamos uma CP a definhar e a não servir, e agora sem brincadeira, a não servir aquilo que é importante, que eu acho, e já falamos sobre isto com relação à TAP, as empresas como a CP, como a TAP e outras empresas de grande dimensão, como a PT, que agora não existe, mas devem ter esta vertente importante que é não deixar ninguém para trás, ou seja, não pode haver partes do território nacional que fiquem sem resposta do Estado, precisamente, do Estado Central, porque nós não temos, num território como o nosso, não temos, por exemplo, serviços de saúde, ou CTT, ou justiça, ou transporte, seria uma injustiça. E eu não concebo que isso possa acontecer e eu espero que o Estado nunca faça isso. Bem sei que está reduzido muitas vezes ao mínimo essencial. Eu, às vezes, acho que até é demasiado ao mínimo, isso seria outra discussão, mas pelo menos o Estado está presente. E se mais não seja, para garantir que o Estado se representa nos territórios e que as pessoas se sentem identificadas com isso. Porque, muito bem disse o Cristiano, eu não vivo em Ver do Minho apenas por gostar de Ver do Minho. Eu gosto muito de Ver do Minho, mas tenho outros sítios também que eu viveria, se calhar, tão bem ou melhor do ponto de vista pessoal. Ou seja, mais próximo do hospital, mais próximo de cinemas, mais próximos do comércio, mais próximo dos serviços. Agora, estou aqui, é a minha terra, devia ser incentivado para ficar cá. Quem digo eu, diz, por exemplo, a empresa que nos está aqui a patrocinar este nosso encontro, que devia ser incentivada, enquanto empresa de comunicação, a ter, se calhar, IRS melhorado, ou não pagar impostos, ou ter isenções da contribuição, qualquer coisa do género. E isso, de facto, os países têm que olhar para essa forma, e eu acho que a Europa também tem que olhar de outra forma para esse tipo de apoios, para que possamos sobreviver e resistir a esta dificuldade. Cristiano, a Europa conseguiu lidar bem com o problema? Conseguir dar uma resposta positiva? Acho que é importante perceber, da mesma maneira como nós abordamos no programa anterior a questão do PS e o PSD terem, digamos assim, aprovado este orçamento suplementar, isto faz parte do jogo político, isto é, quis ser transmitida, em primeiro lugar, um sinal claro de que aos países como Portugal, no sentido de que, nós vamos ajudar, se é que se pode falar assim sequer, mas pronto, nós vamos ajudar, mas atenção que no futuro vocês têm que estar melhor preparados. E isto é uma realidade, nós temos que nos mentalizar que num cenário apocalíptico em que a Europa acaba, Portugal tem que ter uma infraestrutura minimamente aceitável para sozinho conseguir se ingrar, e aqui a questão da industrialização, a reindustrialização parece-me essencial, porque nós não podemos andar toda a vida a comprar tudo à China, porque é efetivamente um produto barato,
sabendo nós que a China tem efetivamente uma agenda de imperialista, de conquista, de domínio do mundo inteiro. Portanto, é importante nós tenhamos noção que a China vende-nos produtos muito baratos, mas há ali uma agenda por trás que é efetivamente, a própria China admite-o. Não há ali eles não são nenhum mecenas, eles fazem daquilo uma estratégia concertada, e parece-me que, aliás, é o único país no mundo com a pujança económica da China que tem efetivamente uma política concertada de domínio mundial. Mas não é uma concorrência leal, eles conseguem fazê-lo à custa não é, mas do respeito pelos direitos dos trabalhadores. Concordo plenamente com isso, mas vai haver, é natural que haja um crescimento, isto é automático, porque a repressão que existe na China vai se manter, e o próprio regime. Pelo menos o regime vai se manter, pelo menos no imediato, mas é natural que haja uma construção gradual de direitos que vão sendo adquiridos. E, portanto, a China irá, eventualmente, aliás, já o está a fazer, a comprar EDP, a comprar grandes consórcios. Porquê? Porque eles sabem que desculpem-me a expressão, mas este negócio de vender produtos de loja dos 300 a baixo custo para exportação é um negócio que funciona enquanto houver mão de obra muito barata, ou então enquanto houver uma cadeia de produção de baixo custo. Quando este sistema deixar de funcionar, porque vai deixar de funcionar, e eles terão que ter assegurados já setores económicos vitais em países como Portugal, por exemplo. Não é à toa que eles investem em setores-chave da economia um pouco pela Europa toda, e não é à toa também que, por exemplo, a França e a Alemanha impediram que houvesse entrada em elétricas, como por exemplo a EDP no caso de Portugal, no sentido de travar o avanço e travar uma eventual dependência da China. E portanto, eu acho sinceramente, voltando à questão, que foi mais uma questão de jogo político, de um bailado, no sentido de dizer, pronto, vamos dar, mas tomem aqui o raspanete, que vocês têm que ser mais responsáveis, não podem ser tão despesistas. Porque me parece claro que nem muito menos o presidente da Holanda achava que isto não se ia fazer acordo. Eles sabiam perfeitamente que se iria fazer. Primeiro foi uma forma de baixar o envelope financeiro, este não inicial, ou não haverá acordo, e depois não parece que tenha sido mais do que isso. E parece-me que a Europa, dentro dos defeitos que qualquer sistema político certamente terá, conseguiu gerir bastante bem esta questão. Agora interessou também transparecer um pouco pela Europa toda de que isto é uma situação de grande dificuldade e, portanto, não há aqui favas contadas em relação a nada e que este dinheiro trará um custo. Agora, a grande incógnita neste momento, e tem saído vários artigos de opinião neste sentido, um pouco por toda a imprensa, é qual será esse custo. Como se costuma dizer, não há almoços grátis em rigorosamente situação nenhuma da vida, e portanto este também não será um almoço grátis. E é óbvio que os países que estão mais interessados e mais pujantes a nível europeu terão interesse em que Portugal e os países compradores da periferia da Europa continuem com capacidade económica para eles comprarem e para se manterem saudáveis a nível financeiro, porque isto também implicaria perda de ganho para eles, mas parece-me que isto terá eventualmente consequências a médio prazo. A dúvida será perceber como é que a Europa vai gerir esta questão. Se será com reformas impostas, que poderão ser positivas, como poderão não ser, ou se será eventualmente, e não me parece que a Europa neste momento queira trilhar novamente esse caminho, que será o caminho da austeridade, de mais aumento de impostos, de estrangular ainda mais as pessoas, porque eles percebem, principalmente nesta fase, em relação à questão do Covid, que as pessoas já não estão numa situação económica favorável e, portanto, estrangular ainda mais só iria ter consequências nefastas. Exatamente. Obrigado. Bem, esta situação aqui dos fundos já ficou bastante esclarecida. Vamos recentemente, cerca de 1000 assistentes operacionais das nossas escolas, funcionários que estão lá nas nossas escolas a apoiar os professores em todas as tarefas, estão com os seus contratos em causa. Foi uma notícia avançada pela TSF, é uma manifestação que também se realizou em Lisboa, e nós vamos conversar aqui sobre esta situação, se é uma falta de vontade política ou não, e se também, não só pegando no exemplo dos assistentes operacionais, mas muitas outras classes da sociedade estão neste risco também por causa da pandemia. Jorge, esta situação que está a acontecer com os assistentes operacionais no nosso país, cerca de 1000, é a falta de vontade política do governo de não renovar os contratos com estes funcionários? Eu acho que não. Aliás, acho que não tenho certeza que não. A questão que se coloca, basicamente, numa primeira linha, antes da análise política, é a análise legal, porque o que se está em causa é que não podem haver renovações de contratos mais do que 3 vezes, porque isso vai contra a lei. Os sindicatos dizem, e se calhar bem, é uma questão de vontade política, pode-se alterar um bocadinho a lei aí, ou fazer uma portaria, qualquer enquadramento, e poder-se fazer essa questão. O que se coloca aqui é que o Governo tem feito um esforço grande, e isso também tem de ser reconhecido, e acho que reconhecemos todos facilmente, quem está na vida
política e também quem está nas escolas, que foram admitidos muitos dos trabalhadores que estavam em situação irregular há muitos anos em precariedade, sem contrato, sem vínculo laboral. Houve a integração dos quadros das escolas, do Estado, da função pública, portanto, muitas dessas pessoas foram integradas. E agora o que surge é esta questão destes 1000 trabalhadores e destes 1000 funcionários que naturalmente farão falta às escolas. Eu acho que o Governo está a deixar ver o que é que está a acontecer, porque o próximo ano letivo também não saberá muito bem como é que vai acontecer. Todos estamos à espera que possa ser um ano letivo normal, mas ele normal não vai ter nada. Isso não quer dizer que esses 1000 trabalhadores não façam falta. Eu acho que para fazer é mais que 1000. E, portanto, o Governo vai ter que enquadrar estes 1000 trabalhadores e, se calhar, ainda mais alguns, porque uma escola com o Covid, como está a ser programada, com mais espaço físico entre os alunos, com mais rigor nas entradas, com mais rigor nas saídas, com uso mais, obrigará a um acompanhamento muito mais próximo dos alunos, dos jovens e das crianças do que até o que tem sido até agora. Mas se não assegurarem... A solução será encontrada rapidamente, não facilmente, mas rapidamente, terá de ser feito o enquadramento destes 1000 colaboradores, ou 1000 funcionários, ou 1000 administrativos, e se calhar serão necessários mais, e, portanto, a vontade política do Governo há de ser resolver o problema e não complicar o problema. Pois, mas o que eu queria que ficasse esclarecido é a capacidade de resposta pode ficar posta em causa por causa de termos menos funcionários. Com certeza. E face a esta situação irregular. Eu não conheço o mundo da escola como no dia-a-dia, mas eu acho que os 1000 trabalhadores serão enquadrados e que serão necessários mais trabalhadores para as escolas no próximo ano letivo. Cristiano, qual é a tua opinião sobre esta situação? Bem, aqui, como é óbvio, nós vamos discordar. Em primeiro lugar, parece-me que em 2017 foi cometida uma ilegalidade clara, que foi contratamos trabalhadores a prazo ou a termo, quando sabíamos que não havia termo nenhum. Isto é, qualquer pessoa que já trabalhou saberá que um contrato a termo tem que ter um termo específico e tem que ser justificado, por exemplo, por um aumento excepcional de trabalho ou algo que o justifique. O que acontece é que o Estado, como não queria assumir o encargo de ter a título definitivo trabalhadores, mas sabendo de antemão que esses trabalhadores são precisos para os quadros das escolas, contratou a prazo. E o que devia ter feito era efetivamente analisar, fazer uma análise cuidada e ver se eram precisos 1000, se eram precisos 1500, se eram precisos 700, os que fossem, e colocar essas pessoas nos quadros. Não foi isso que foi feito em 2017 e nós remediamos, como de costume, e nisto eu faço aqui a crítica ao Partido Socialista, porque tem sido muito esta gestão, que é a navegação à vista, e portanto fazia falta gente nas escolas. Como é que vamos resolver o problema? Vamos contratar pessoas e depois logo vemos. E o logo vemos é o agora, isto é, os vínculos acabam, não há hipótese legal de renovação e portanto o que vai acontecer a estas pessoas, a não ser que o governo tome uma medida, vão ser despedidas. E depois o que vamos fazer provavelmente é voltar a contratar pessoas a termo e vamos andar nisto, que é o que muitas vezes nós criticamos nas empresas, que é isto que muitas vezes é feito. A precariedade. Exatamente. Agora, aqui o que está em causa também é a questão de, parece-me, respondendo à tua pergunta inicial, parece-me que é uma questão de falta de vontade política, porque haverá aqui mais do que uma forma de resolver o problema. Em primeiro lugar, que foi isso que o sindicato reclama, que é a abertura de concursos para os quadros. As pessoas que estão neste momento naquela posição terão preferência no concurso e, portanto, serão integrados nos quadros do Estado e, portanto, o problema é resolvido. A outra solução é, eventualmente, fazer-se uma alteração, parece mais difícil, mas fazer-se uma alteração à lei que implicaria, mesmo os partidos de esquerda certamente não aceitariam, que era mais precariedade e prolongar aqui a hipótese. E, portanto, é basicamente isto que está aqui em causa e acho que, aliás, me parece claro que governo nenhum contrata funcionários públicos sem eles serem, pelo menos atualmente, no passado poderá não ter sido assim, mas estritamente necessários, e, portanto, estes 1000 funcionários, parece-me claro que são necessários, poderão ser, a ouvir as críticas que têm sido reiteradas ao longo dos últimos anos, faz falta mais pessoas nas escolas, nomeadamente auxiliares, e, portanto, perder estes 1000 funcionários numa altura tão difícil como esta poderá ser efetivamente um drama para muitas das escolas, porque depois, na notícia que nos é aqui levada para comentário, não é referido, por exemplo, se há numa escola, o caso Vieira de Minho, 3 ou 4 pessoas que vão embora. Nessa situação. Que é outro problema que pode ser ainda mais grave, que é, imaginem o que era em 10 funcionários perderem uma escola assim, e portanto isto era completamente, do ponto de vista da gestão, completamente impossível. Agora, não se consegue perceber se foi um funcionário em cada escola, se há escolas que nem sequer têm funcionários nenhuns, portanto essa informação também não foi vinculada e portanto também não a tenho e por aí não posso... Em relação a isso, não só na questão destes assistentes operacionais, mas o governo de António Costa teve, ao longo do último mandato, e deste também, vários problemas a nível sociais em relação com as classes trabalhadoras.
Temos o exemplo dos motoristas de matérias perigosas, dos enfermeiros. O governo socialista, esta pergunta é mais dirigida para ti, Jorge, o governo socialista tem lidado muito bem com estas questões de crises laborais ou não? Tem, até porque o governo anterior tinha a vantagem de ter como base de apoio o PCP, o Bloco de Esquerda, e, portanto, desse ponto de vista, estava mais salvaguardado aquilo que são as reivindicações dos trabalhadores. Agora, é evidente que qualquer classe trabalhadora reivindica sempre um pouco mais do que para si, e isso é legítimo. Agora, também é legítimo que os governos façam aqui o equilíbrio entre uma coisa e outra, porque se vamos a dar sempre aquilo que é reivindicado, se vem outra classe trabalhadora também a reivindicar, outro setor social a reivindicar, e, portanto, seria uma bola de neve. Agora, eu compreendo o discurso do Cristiano, porque um bocadinho o discurso fora do contexto do partido que ele representa e do seu atual líder, mas eu percebo o discurso de tentar aqui tirar um bocadinho de dividendo de um problema que vai acontecer, eventualmente, com a questão dos trabalhadores das escolas. Agora, eu recordo de que a escola pública tem sido uma das grandes apostas destes governos, tanto o anterior e este governo do António Costa, porque sabemos também que o PST, e nomeadamente o PST e o CDS, são defensores de uma escola muito mais de uma escola que não seja exclusivamente pública e que possa ter muito mais setor privado na escola. E eu recordo que uma das grandes lutas do primeiro governo do António Costa foi precisamente acabar com os contratos de associação e garantir que as escolas públicas... Os colégios privados. Os colégios privados e escolas Acabar privadas. com financiamento. Exatamente. Sim, financiamento, e muitas delas fez com que elas acabassem de todo de funcionar porque não seriam necessárias. E, portanto, essa opção da escola pública é muito mais do Partido Socialista do que de qualquer outro governo ou de qualquer outro partido. Concordamos em discordar. Concordamos em discordar, mas é verdade. E, portanto, acho até interessante que o discurso de Cristiano vai no sentido de defender a necessidade ainda mais de colaboradores para as escolas. É necessário que registrar isso, e eu registro com agrado, e estou certo, volto a dizer que o Governo não tem problema nenhum em lidar com os trabalhadores. Tem que fazer esta gestão equilibrada porque nós, vamos lá ver uma coisa, começamos o programa a falar de uma grande crise económica, social e financeira que já vivemos e que se avizinha. E, portanto, ao mesmo tempo não podemos dizer isso e depois, assim, no ponto seguinte, dizer, mas afinal precisamos mais 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, precisamos, com certeza precisaremos, mas o país não consegue pôr em todos os setores neste momento as escolas. Agora, concordo com o Jorge. Eu acho que, o Cristiano já disse, eu acho que 1.000 vai ser pouco. Se for para seguir as normas da DGS... Que é o tema que eu gostaria no futuro discutir, que é a questão da saúde. Não, mas se for uma questão da DGS, se for para cumprir as normas que estão a ser vinculadas e veiculadas... Vai ser necessário mais pessoas, porque senão como é que funciona as escolas funcionarem como laboratórios, com os auxiliares que têm, se calhar não é suficiente e, portanto, é preciso mais gente. Cristiano, concordas com o Jorge em relação à gestão das crises da escola pública? Não concordo nada. Mas também das crises sociais que o governo socialista tem feito? É assim, em primeiro lugar, eu concordo plenamente com a parte inicial do que o Jorge disse, porque efetivamente houve aqui, e aliás é com agrado que também reconheço isso, porque há muitas pessoas do Partido Socialista que dizem que é só mérito próprio e, portanto, é óbvio que ter o PCP, que de certo modo maniatava grande parte dos sindicatos no sentido de se manifestarem mais ou não, porque, vamos ser sinceros, os direitos sociais dos trabalhadores não aumentaram assim tanto, em várias áreas melhoraram, é verdade, não reconheço isso. Aliás, é factual, portanto, discordar de algo que é factual é plena estupidez, mas parece-me que as reivindicações pararam completamente, porque no tempo do Passos toda a gente concordará que tínhamos todos os dias manifestações e reivindicações no sentido de entalar um governo de direita. E isso não foi feito, principalmente na primeira legislatura. Cristiano, desculpa interromper, que também todos os dias o Passos Coelho fazia dos trabalhadores um saco de boxe. Sim, portanto, cumprindo o plano de entendimento da Troika. Mas e por isso havia aí uma grande pressão social sobre o governo. Havia. E se calhar houve inabilidade política de alguma forma também. Digo eu, mas pronto, já passou. E concordamos em discordar novamente, mas pronto, até porque eu sei que a história se encarregará de colocar num pedestal o Pedro Passos Coelho e o governo do PSD, porque se não fosse ele, se calhar nós neste momento estávamos a dever 180% do nosso PIB, como por exemplo a Grécia, mas isso já são outros 500 que o PS um dia irá reconhecer que é factual. Mas respondendo à tua questão, da questão das crises, eu concordo com aquilo que o Jorge disse, que é o Estado não pode ficar refém de classe profissional rigorosamente nenhuma. Tem que ouvir as reivindicações, como é óbvio, mas depois tem que estar sempre dependente do financiamento disponível, porque se o setor público, que tem uma componente sindical muito mais forte, reivindicar e o Governo der,
criamos aqui uma clivagem ainda maior, e mais uma coisa com a qual eu divido profundamente do PS, Mas ela que existe. é esta clivagem, que é esta clivagem entre horários de trabalho, Entre o setor público e privado. entre teres a hipótese de teres um sistema de saúde público e um sistema de saúde privado, a hipótese de teres um salário mínimo superior no setor público. Portanto, não há, na minha ótica, razão nenhuma que justifique esta divergência, para além do eleitoralismo que o PS cultiva, que é o setor público tem sido uma área, um conjunto de pessoas que tem sido mais, em termos, isto está comprovado a nível de sondagens e a nível de análise política, tem sido mais favorável ao PS. E, portanto, é natural que o PS vá também acarinhando o seu eleitorado dessa forma. O que me parece uma má gestão, mas pronto. Agora, em relação à gestão das crises, eu já reconheci mais uma vez, o António Costa é um político extremamente hábil, no sentido de conseguir gerir, ir gerindo e continuar a ir gerindo tudo aquilo que se vai passando, nomeadamente em relação às várias reivindicações. A única questão que eu gostaria de deixar aqui nota, que me parece que é efetivamente merecedor de uma nota particular, é a questão da saúde e da educação. Eu certamente poderia ter outra posição se estivéssemos a falar de outro setor da economia ou de outro funcionalismo público, alguns. No caso, estamos a analisar a escola, que é central. Nós precisamos, a economia inclusivamente precisa de que em setembro ou em outubro a escola volte a uma normalidade, nem que não seja absoluta, mas volte a uma normalidade. Não podemos continuar a ter os pais reféns de cuidarem dos seus filhos, porque é disso que se trata, porque eu dou o exemplo de um advogado, como tem a possibilidade de trabalhar a partir de casa, é muito difícil depois conseguir conciliar o atendimento a clientes, por exemplo, com a necessidade do cuidado de uma criança. E, portanto, é importante que tenhamos também noção disso. E, nesse sentido, o reforço, e aí sim justificar-se a contratação de pessoal a prazo, porque há uma situação claramente que o justifica. E a outra nota que eu gostaria de deixar é para os profissionais de saúde: não é só embarcar na onda demagógica de que não é só bater palmas e, portanto, é preciso aumentar os salários, mas efetivamente, não digo aumentar de forma permanente, mas haver aqui um reconhecimento de todas as horas extraordinárias, de todo o esforço, todo o sacrifício, até mesmo com viseiras, com máscaras, que é um sacrifício acrescido que as pessoas têm que fazer, e acho que isso devia ser reconhecido através de um suplemento que fosse criado, que acabou por ser criado, também muito por culpa do PSD, que fez força para que assim fosse, e o PS também, pelo menos numa fase posterior, mas acho que estes dois setores devem ser profundamente acautelados. E deixo só aqui a nota, apesar desse não ser o tema, que parece-me que a saúde está profundamente descontrolada, e a principal preocupação que eu manifesto é a questão dos rastreios terem sido parados. Todos nós, se falarmos um bocadinho com pessoas que conhecemos, houve várias situações dramáticas de cancros que não foram detectados a tempo, e isto é absolutamente inaceitável. Que por mais que a Covid-19 venha justificar um tempo excepcional, não justifica que o sistema de saúde continue e que os cuidados, especialmente os primários, continuem a não funcionar. É absolutamente Mas não brutal. fugindo do tema, o SNS não esteve à altura? É isso que estás a querer dizer? Acho que quem gera o SNS não esteve claramente à altura. Ok. Jorge concorda com... O Cristiano está a fazer um... Não fugindo muito do tema, o mas é Cristiano está a interessante. fazer aqui um discurso que nem... Eu acho que está a chegar quase à beira do... Está a falar que o Miguel logo de esquerda, o Cristiano está quase a chegar lá na defesa do público, que é uma coisa que me dá gozo a ouvir enquanto socialista. E eu sei que o PSD original tem este discurso. Agora não estou-me a meter Cristiano no bom sentido da palavra, porque tenho neste debate o prazer de discutir com o Cristiano. Não estou aqui com nenhuma ironia nem com nenhuma desprezível. E eu sei que o Jorge não tem esse tipo de precisamente, forma. Eu só dar-lhe uma nota, desculpa interromper, que é: o Cristiano irá sempre defender aqui ou em qualquer momento aquilo que acreditar em cada momento. Esse discurso é social-democrata, não é o discurso do atual PSD ou do PSD, que do Passos Coelho, que era muito mais liberal do que o Cristiano está a ser agora. Porque, de facto, é reconhecer que a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde público tem que ser sempre, naturalmente, eu também defendo, enquanto socialista moderno e democrata, que o setor privado tem o seu espaço. Mas o seu espaço deve ser o seu espaço e não deve tirar o espaço ao Estado. E é por isso que nós temos o que temos e tivemos as soluções que tivemos, tanto na escola como na saúde, porque há um setor público. Porque, repare, a questão da Covid tem causado problemas seríssimos na saúde, liberal, mesmo um liberal, e eu não me considero um liberal, pelo menos não estaria na iniciativa liberal, mas mesmo não, um liberal considera, mesmo um liberal do PC, considera que em situações de emergência, e a questão da Covid-19 é uma situação de emergência, tem que haver intervenção do Estado. Pronto. Qualquer liberal considera, por exemplo, numa situação de guerra, tem que haver uma intervenção do Estado, seja a nível de saúde, seja a nível... reconhecerá que durante o tempo do Passos Coelho o Estado foi posto muito de lado
E foi-se vendendo muita coisa, Mas, foi-se deixando Jorge, muita coisa para o privado em relação- em detrimento do público. E depois Algumas coisas causa bem, aquele nem debate que tudo o bem. Cristiano quer e que eu estou todo disponível para fazer, que é discutir o Sistema Nacional de Saúde. É evidente que o Sistema Nacional de Saúde está, Neste caso, na Rua das esteve ok. muito mal, Bem. teve muito mal, e isto ainda está a recuperar. E porquê é que o Covid causa nos governos esta preocupação grande? E porquê é que nós todos paramos por causa do Covid? Porque se a Covid, acho eu, a minha leitura que eu faço é esta, se o Covid atacar a sério, vai morrer gente à porta dos hospitais. Os hospitais vão ficar não tem hipótese de resposta, porque nós não temos uma máquina, nós, Portugal e Europa, não tem uma máquina capaz de dar resposta a uma pandemia que é de fácil contacto. E, portanto, 10, 20, 100, 200, nos Estados Unidos, no Brasil, enterram pessoas de pé. Portanto, chega-se a um ponto em que não há resposta. E, portanto, nenhum governo quer ter a vergonha de ter gente a morrer à porta de um hospital, na rua. E, portanto, para evitar isso, Mas, ó Jorge, travam tudo, e eu trabalho tudo, dou razão ao Cristiano. Tem sido uma coisa o que me preocupa é, preocupantíssima. por exemplo, Claro que aquele sim. dado que nós recebemos recentemente, que houve um incremento brutal de mortes no mês Sim, passado sim, e que não culpa só do Covid, 1,5% é que do justifica Covid, como sendo a Covid. E isso acho que é... É preocupante. Muito O que me preocupa preocupante, é um eventual discurso da parte do Governo, e isto digo com toda a franqueza, que é virmos vangloriar para a televisão de que não tivemos nenhum caso de contágio ou nenhuma morte, não foi nenhum caso de contágio, nenhuma morte Um no dia, e morrem dezenas ou centenas ou até milhares de Com pessoas outros com outros problemas de saúde. Isto acho que é um discurso inaceitável. Para terminar, Deixa-me só fazer uma nota. Mas essa questão é rapidamente, por importante para dar nota aos países do Eu outro lado. sei, que nós Jorge, e a estamos questão da trabalhar bem mensagem que nós e estamos transmitimos, eu percebo isso. precisamente. para terminar a nossa conversa, temos um tema bastante interessante. Até estamos aqui a utilizar um pouco, vamos perceber isso, que é a comunicação social, os mídias, as redes sociais, o impacto que tem na sociedade, que é notório, e a utilização que os políticos, partidos políticos e outros possam fazer. Acho que é mais os políticos. Os políticos, Acho que é mais os políticos. Os políticos. Acho que não parece que haja uma agenda concertada dos entre os partidos políticos, mas começam a utilizar mais do que utilizavam. Possam Já ter, vamos discutir. possam ter para chegar às pessoas e para uma nova forma de fazer política, por assim dizer. Jorge, qual é a visão que tem sobre este tema? Acha que a comunicação social, os mass media, as redes sociais vieram alterar a forma de fazer política e a forma como o político se dirige ao seu auditório? É mais fácil para um político de hoje em dia dirigir-se ao seu auditório publicando um texto, uma referência numa rede social do que há 20, 30 anos? Não é mais fácil. Não é mais fácil. É preciso saber, há mais possibilidade de fazer, é preciso saber fazer essa comunicação, que às vezes se confunde um bocadinho. Agora dá nota de que, de facto, em Portugal há essa tradição dos debates políticos, dos comentadores políticos, e temos o exemplo do maior exemplo, que é o professor Marcelo, que foi durante muitos anos comentador político e agora é Presidente da República, e que tem feito, já elogiei aqui, não sendo de todo apoiante nem votante do professor Marcelo, mesmo que o PS o vá apoiar, que é um problema para mim, mas mesmo assim terei que pensar muito bem e acho que não vou, mesmo assim acho que não votarei no professor Marcelo, mas mesmo assim reconheço que tem sido um excelente Presidente da República naquilo que diz respeito a esta questão que nós já aqui falamos, de manter o equilíbrio entre essas forças políticas. Agora, voltando ao que interessa, eu acho que temos aqui um exemplo claríssimo neste debate. O Cristiano tem ambições políticas no seio do PSD ou da JSD e usará aí muito bem este palco para poder ter protagonismo. Eu digo isto sem, mais uma vez, elogiar, porque mal era se o Cristiano não tira daqui e dessa sua participação na Via TV benefício para aquilo que é o seu objetivo, porque senão não estava aqui. E eu já não digo o mesmo, porque eu já passou e, portanto, não tenho essa Não sabemos, não não tenho essa ambição. Agora, o Cristiano terá não é ilegitimamente, é ilegitimamente. Portanto, fiz uma pausa entre o I e legitimamente para se perceber. E, portanto, eu acho que deve aproveitá-lo, deve fazê-lo bem, e isso pode dar a ele, tratando o Cristiano assim, dar a ele essa possibilidade de se também mostrar naquilo que é a sua Mas ambição, é uma maneira o seu diferente de fazer política Agora, hoje em dia, com estes instrumentos. Claro, Aqui, deve fazê-lo só da melhor lançar aqui forma uma nota ao possível. Jorge, que é, o artigo frisa um ponto que é a questão disto ser negativo. Isto porquê? Por haver uma certa maniatar os... Mas eu acho que... Quer dizer, eu já dei esse exemplo aqui e volto a dar. Eu vejo o Ventura, do Chega, que é um partido que está em claríssimo crescimento, o PSD já está atrapalhado com isso, e eu vejo o Ventura, quando eu falo, ouço, reconheço méritos, mas não muda a minha opinião. E, portanto, o auditório e os outros partidos é que têm que ter a capacidade, e os comentadores, de dar a volta à participação das pessoas. Agora, não podemos limitar a participação dos políticos nos debates. Agora, que as televisões têm muita força, têm. As redes sociais têm, se calhar ainda mais. Cristiano, concordas?
Bem, em primeiro lugar, vou ter que responder aqui ao Jorge. Em relação a objetivos, a nível da JSD, portanto, eu estou em fim de Mas são percurso. legítimos, atenção, Sim, fim de legítimos. percurso. Jorge, sim, não me Deus. Mas eu sempre me pautei na minha vida política por tentar fazer o melhor e tentar um bocado o espírito de missão, porque o que eu mais critico nos políticos é, em primeiro lugar, o carreirismo e, em segundo lugar, o facto de utilizarmos a política e o erário público para, ou para enriquecimento pessoal ou para motivos pessoais que não sejam estritamente fazer o melhor pelas pessoas. E, portanto, é isso que me move e, portanto, se o meu percurso político acabar amanhã, como se costuma dizer, morro satisfeito, porque até onde estive foi sempre independente, tentei sempre fazer aquilo que considero melhor pelas pessoas e, portanto, é isso que me move acima de qualquer outra coisa. Respondendo aqui à questão, eu percebo o que o Jorge disse e não discordo em nada do que ele disse, mas parece-me que há aqui, de facto, um lado perverso, que é a questão de que não é à toa que quase todos os políticos tiveram uma forte intervenção política, tirando o Passos Coelho, não é? No passado recente, Paulo Portas, o Sócrates, Marcelo Rebelo de Sousa, o António Costa veremos se também o fará, mas todos os políticos... Já fez antes? Todos os políticos, depois de saírem do seu percurso político e depois de atingirem o seu auge político, vão, o Marcos Mendes inclusive, vão para a televisão para terem um palco de projeção política. Em primeiro lugar, palco... Estás a considerar que o Marcos Mendes a sua carreira política terminou? Não. Está a preparar ainda. Eu acho que qualquer pessoa que esteja neste momento... do palco... Claro, e tu quando estás normalmente num palco não estás provavelmente a despedir-te, não é? Okay. Estás num palco a tentar ganhar projeção para alguma coisa. Parece-me claro que todos os políticos que neste momento têm um programa de televisão têm uma agenda política no sentido de se capitalizarem para serem candidatos à presidência da República. O caso do Paulo Portas já foi mais de uma vez falado, e pode ser candidato à presidência da República. Portanto, não é inocente que eles se preparam tão bem, que têm aqueles discursos tão polidos e que as pessoas até gostam de ouvir o senhor ou a senhora que está a falar, porque isto é claramente, na minha ótica, uma instrumentalização. Agora, eu não acho errado que haja programas de debate político, as pessoas assistem se quiserem. Já é com alguma reserva que eu analiso o facto de que em todo o sítio ia dizer uma palavra menos simpática, mas que nos colocam à frente dos olhos um político no sentido de ele dar ali a sua opinião. Porque eu vou ser sincero, tudo bem que acaba por ser... Nós aqui estamos num programa político em que nos pedem para nós debatermos temas políticos e nós temos que, de forma franca, dizer aquilo que pensamos sobre os vários temas políticos. Ali muitas vezes não é isso, porque comenta-se rigorosamente tudo, desde política, a futebol, a livros, portanto, aquilo parece mais um meu cantinho de brincar, onde eu me projeto e me engrandeço, do que propriamente estar ali o bem comum acima de qualquer outra coisa, que acho que deve ser aquilo que move um político. E o exemplo que nos é dado no artigo... Depois a Virgem TV também peço que deixe, se calhar, na descrição. A descrição, porque o artigo é efetivamente muito interessante, que diz que no Canadá isso não acontece, que nos diz que, não sei qual, não me estou a recordar qual é o outro exemplo, mas não sei se é nos Estados Unidos, isso não acontece, e eles inclusivamente veem com muitos maus olhos, as grandes cadeias televisivas, os grandes jornais, veem com muito maus olhos terem políticos a fazerem o comentário de forma quase exclusiva, porque nós fomos ver o Correio do Minho, com muito respeito que eu tenho pelos políticos do nosso distrito, mas artigos de opinião de políticos. E eu não digo que isto não tenha lugar, acho que há uma monopolização excessiva da opinião pública. E parece-me que o que mais move quem o faz, e um dia se calhar as pessoas vão me ver a dizer isto e eu estou a comentar um artigo de jornal e as pessoas vão dizer, olha, o Cristiano que criticava, ou pelo menos deixou... Tem ter aqui a postura de facto de querer ter futuro político que tem uma posição sempre um bocadinho mais independente que o partido que defende, e portanto acho que eu acho que nós não podemos ser ovelhinhas dentro de um rebanho, porque senão nós somos só as pessoas que levantam a bandeirinha e acabam a bandeirinha independentemente daquilo que é efetivamente o bem das pessoas, e portanto é isso que me tem tentado sempre nortear as posições. É óbvio que dentro daquilo que são as balizas da social-democracia, claro. Mas mais do que uma vez já discordei do Rio, mais do que uma vez discordei do Pedro Passos Coelho, que foi o anterior líder, e portanto sempre que for preciso discordar com lealdade, eu discordarei. Agora, deixar só mais uma nota que é a questão da perversidade, que isto pode ser levado depois ao extremo, que é a questão de haver financiamentos políticos e de haver ou não uma contrapartida que seja exigida, no sentido, bem, nós tens aqui estes milhões, mas isto falando, não estou a dizer que o PS o faça, mas há sempre essa possibilidade e esse risco, que é havendo um financiamento aos órgãos de comunicação social de o partido que está no poder dizer assim, bem, mas esta notícia vai ter que sair, esta questão não vai poder sair, ou então eventualmente este colunista vai ter que ter liberdade de expressão para dizer aquilo que lhe interessa sobre este tema. Isso é algo que é...
Isso é algo que é profundamente preocupante. Não estou a dizer que aconteça porque não tenho dados para o afirmar, mas é algo que... Mas nós estamos agora também a abordar bastante a A parte da galinha comunicação tantas vezes vai ao social. capoeiro que... Mas agora, nos dias de Raposa, hoje, vá. já não é só a comunicação social. Nós temos instrumentos como as redes sociais. Mas, Por exemplo, um exemplo muito franco, o Twitter, que foi utilizado por Bolsonaro, Trump. Miguel, em Quem é relação, em relação utilizado às por um redes, em relação político? às redes, só sei quem quer. Exatamente. E eu, se quiser pôr gosto na página do Jorge Dantas, ponho o gosto na página do Jorge Dantas e sigo o que o Jorge publica. Se eu não quiser seguir o que o Jorge Dantas publica, Mas tem impacto. deixo de seguir. Claro que tem impacto brutal. Hoje em dia as redes sociais são, na minha ótica, a par da televisão, o principal veículo de comunicação. A televisão é diferente. Principalmente quando nós temos televisão pública, em que é um serviço público e, portanto, muitas das situações de comentário Tem entram que ali, estar, entram ali já numa onda de até que ponto é que aquilo é serviço público. É um bocado essa questão. Eu, só para dar uma nota aqui do que o Cristiano estava a dizer, que não referiu claramente, mas eu sei que estava a referir-se a isso, e bem, o Governo colocou 15 milhões ou 30 milhões, uns milhões mais, não sei quanto é que Não foi. sei ao certo, mas sei que nas, foram nas televisões, nas rádios, isso poderá causar aqui alguma dependência. E eu acho que isso podia acontecer, já disse aqui e também isso mais que uma vez, podia acontecer se não houvesse o que há hoje em dia, que é televisões como esta, rádios locais, Twitters, Facebooks, Instagrams, que criam muito mais controle efetivo sobre aquilo que é o que acontece no país e no mundo do que acontecia antigamente. O que me preocupa mais, se calhar, Cristiano, e não particularizando em nenhum caso em concreto, é os poderes locais fazerem muito mais isso do que fazem os poderes nacionais. Porque o Governo Nacional não pode cortar a palavra aos partidos, aos outros partidos, não corta a palavra ao PSD, não pode, porque a pressão seria... Mas pode de tal colocar maneira, 10 pessoas de sua sim, mão claro, a comentar pode fazer, no público e pode fazer com um pressão, discurso pode fazer concertado. um equilíbrio diferente Um bocado das como se coisas. acusa o Benfica de Mas fazer nunca- qualquer coisa, não é? Mas nunca fica... Mas se for o Benfica é sempre bem feito. Mas, Eu sabia que... mas nunca pode ter a pressão toda, porque há de facto o poder do Presidente da República, dos outros partidos, o poder da oposição. O líder da oposição é uma figura nacional, com lugar no protocolo nacional, portanto não pode ser postulado assim sem mais. A nível local, ou regional até, e para referir também a região, acho que isso pode acontecer muito mais, porque a dependência económica é muito maior e, portanto, as pessoas têm mais dificuldade em ter patrocínios, em ter publicidade, em ter fundos próprios e, portanto, ficam mais expostas a essa necessidade e, portanto, isso é que causa mais preocupação relativamente do resto. Agora, estou certo de uma coisa, a televisão vai sempre continuar a fazer primeiro-ministros e ministros e, portanto, a VMI-TV também vai continuar a fazer aqui grandes figuras. Não é, Cristiano? Parece-me que Muito bem. a ver a minha TV está muito bem lançada. Bem, chegamos ao final da nossa conversa e, como é habitual, as nossas considerações finais. Cristiano, já agora, muito brevemente, o que é que tens a dizer? Eu não comecei por dizer, mas é um prazer estar aqui agora, estamos bastante mais agradáveis, certamente os telespectadores também estão a ver que o sol é menos abrasivo e, portanto, deixar só aqui uma nota que estamos num espaço altamente visitável, um excelente espaço, uma infraestrutura que merece, mais uma vez, toda a consideração dos vieirenses. Dizer também que o facto de haver aqui uma colaboração com a VMI TV também é de salutar, porque as sinergias num meio como o nosso, num meio pequeno, são fundamentais. Não podemos puxar cada um a nossa carroça, porque assim as nossas carroças não vão a lado nenhum. Deixar só, este será o nosso penúltimo programa, dizer que tem sido um prazer estar aqui com os vieirenses e não só. E por último, a última nota que eu deixo, vou voltar a bater na questão do Sistema Nacional de Saúde, porque eu percebo que a projeção deste programa se calhar não chega aos ouvidos do nosso Primeiro-Ministro, mas acho que é algo que tem mesmo que ser salvaguardado. Não vou aqui fazer a crítica demagógica de que porque o PS isto ou porque o PS aquilo. Acho sinceramente que temos que arranjar formas de acabar com esta paragem, porque nós não podemos, nós temos que ter meios de resposta à Covid. Tivemos uma situação numa fase inicial que justificou que houvesse uma paragem ou pelo menos um abrandamento da prestação dos cuidados primários. Neste momento, continuar com esta paragem é admitir que estão a morrer pessoas com cancro, que estão pessoas que não são diagnosticadas, cirurgias de pessoas que estão em pleno sofrimento que não são realizadas, e acho que isto num Estado de Direito, e não se trata aqui de defender o público ou o privado, trata-se aqui de defender a vida das pessoas, porque se eventualmente isto fosse um contrato público ou privado eu diria exatamente a mesma coisa. Parece-me que a questão da saúde é fundamental e que não podemos continuar, espero que no próximo programa não continue exatamente isto como está, isto porque tem sido altamente badalado pela imprensa esta questão, e parece-me que o Governo continua, porque eventualmente não terá resposta, continua a subir para o lado e a dizer que está tudo bem, ou então a não tocar no tema, que é a questão de que estão a morrer milhares de pessoas por doenças que não são a Covid-19.
Jorge, para finalizar, uma mensagem muito... Reforçar aqui, como disse o Cristiano há pouco, é sempre um prazer. Foi uma honra ter aceito o convite do Paulo. Ainda não são as despedidas porque vamos ter mais um programa. Suponho que vamos ter mais um programa com novidades, se for possível. Com novidades. E, portanto, será sempre um prazer. É um gosto estar aqui sempre, como mais uma vez estivemos. Saudar também o Pousadela, a sua equipa, saudar-vos a todos. E agora dizer-vos que a conversa é como as cerejas e, de facto, o Cristiano anda há muito tempo a desafiar para a discussão do Serviço Nacional de Saúde. Eu concordo em absoluto. Temos que, de que é dos talvez, setores, vamos concordar e atender concordar, não é? é dos setores mais importantes que nós temos. Quer dizer, a própria Europa reforçou isso no seu plano e o Governo também reforçou. Nós passamos um mau bocado. Eu acho que ainda estamos a viver um mau bocado. Terei todo o gosto em prepararmos uma conversa sobre isso, porque eu acho que o Cristiano fala disso convictamente, mas esquece que, de facto, houve durante muito tempo aqui uma política, eu não vou dizer isto com um mau sentido, propositada de terminar com algumas respostas públicas. E isso deixou ferida, e a ferida está a curar a passar, e é isso que causa este problema. Eu poderia dizer ao Jorge, e, portanto, que é uma discussão que vai ser o um governo prazer do ter. PS Estamos em considerações foi o governo finais. que desinvestiu Não mais. é verdade isso. Não É verdade, é é verdade. Mas vamos conversar sobre isso. Mas vamos conversar sobre isso. Considerações finais. Desejar a todos a continuação de boas férias, dar um abraço aos imigrantes que vierem até cá. Eu sei que a dificuldade também é grande na Europa toda, portanto, se calhar vão ser muito menos que aquilo que é habitual virem. Serão bem-vindos, um abraço a todos e é sempre um gosto estar convosco. Cristiano, Jorge, muito obrigado. O Miguel não pôde estar hoje aqui connosco, mas também lhe lanço o agradecimento. Tal como o Cristiano disse, e como o Jorge também, este é o nosso penúltimo programa. Vamos encerrar esta segunda temporada do Política YZ com um grande programa. Esperem por novidades. Com certeza com os nossos comentadores e com um grande... Esperemos que não nos vão preterir quando vier um momento alto. Já somos substituídos. Já vem os Pacheco Pereiras. Com um grande debate. A todos que estiveram em casa, muito obrigado por nos estarem a acompanhar. Sigam-nos nas nossas páginas, façam like e partilhem as nossas publicações. E até já.